Pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa última aula de avaliação de impacto ambiental. Hoje nós trataremos sobre a última etapa da análise do impacto, que é como se fosse o gênero. Hoje nós vamos fazer a avaliação da importância dos impactos. Essa é uma das etapas mais difíceis da análise de impacto, pois atribuir um maior ou menor grau de importância de impacto requer muitos critérios, requer experiência e também não depende só de um juízo técnico, de uma análise técnica. Há um grau de subjetividade. E aí que mora, não diria o problema, mas um dos grandes desafios dessa etapa da análise de impacto ambiental. Com essa subjetividade, uma pessoa pode interpretar o impacto como significativo, outra pode interpretar o impacto como pouco significativo. Então, o analista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, do IBAMA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pode ter uma visão, o consultor ambiental pode ter outra, a sociedade pode ter outra, o empreendedor pode ter outra. Então, a análise de impacto, a avaliação da importância dos impactos, é uma das etapas mais difíceis se a gente for refletir. Os estudos ambientais, eles convergem para a gente analisar se o impacto ele é pouco, médio ou muito significativo, se é reversível, se é irreversível, enfim. É a etapa mais importante, eu diria, da análise de impactos ambientais. Critérios de importância. Então, a literatura traz diversas sugestões, se você for pesquisar na internet, há números, atributos e critérios para avaliar a importância dos impactos. Alguns exemplos utilizados para avaliação de avaliar a importância dos impactos, eu apresento aqui para vocês. Né? Então, lá no livro, o texto tem várias tabelas. Sugiro muito que vocês leiam minuciosamente esse livro, analisem essas tabelas. Aqui eu trago uma tabela de um caso de estudo relativo à avaliação de impacto ambiental aplicada a uma barragem lá no Canadá. Então, aqui ele coloca elementos, valor do impacto e a justificativa. Então, no caso, vamos fazer o barramento para abastecimento de água, para geração de energia, e aí vai afetar a vegetação terrestre. O impacto associado à vegetação terrestre é um impacto pequeno, de acordo com esse estudo de impacto. E qual a justificativa? A vegetação presente lá na área afetada está presente em diversas regiões do Canadá. Então, o impacto é pouco significativo porque tem outras áreas representativas desse ecossistema. Turfeiras, que é um tipo de ecossistema presente lá na área de estudo, o impacto associado a esse ecossistema é médio. E qual é a justificativa? A turfeira, ou as turfeiras, está errado aqui, ocupam 4,% da área e têm um bom potencial para abrigar elementos da fauna silvestre. Então, o analista ambiental, o consultor que escreveu o estudo, interpretou que o impacto associado a esse tipo de ecossistema será médio, por causa da justificativa, né, de servir de abrigo para elementos da fauna. Ictiofauna, que são os peixes e os animais que vivem no ambiente aquático. O impacto associado a esse tipo de ecossistema é elevado, grande, pois os rios e lagos da área de estudo apresentam elevada diversidade biológica e há uma relação complexa e sensível de cadeia alimentar ou de teias alimentares. Mas você percebe que há uma demonstração elevada de um grau de subjetividade. O que é impacto pequeno e o que é impacto grande? E aí mora o problema da análise, da avaliação da importância dos impactos ambientais. No Brasil, a avaliação de impacto é regulamentada por uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Para relembrar, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SISNAMA, que por sua vez foi instituído por uma lei, que é a Lei 6938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esse órgão, ele é um órgão colegiado e tem uma atribuição derivada da legislação de deliberar, de regulamentar diversas temáticas relacionadas à área ambiental no Brasil. Ele delibera por meio dessas resoluções. E no caso da avaliação de impacto ambiental, é a resolução CONAMA 1 de 86. O que de forma objetiva diz essa norma? Que ela considera os seguintes atributos de impacto. Então,
todo licenciamento que tem avaliação de impacto ambiental, necessariamente tem que atribuir aos impactos as seguintes características, né? Se ele é um impacto positivo ou negativo, ou seja, benéfico ou adverso, se é um impacto direto ou indireto, se é um impacto imediato, de médio prazo ou ao longo prazo, se é um impacto temporário, só vai ocorrer durante a implantação do empreendimento, durante a operação do empreendimento, ou durante uma etapa de execução da atividade, ou é permanente, se ele é reversível ou é irreversível, quais são os ônus e os benefícios sociais causados pela atividade ou por algum desses impactos avaliados, e se ele tem característica de cumulatividade. Tá? Existe um livro específico só sobre impactos cumulativos, que basicamente é você somar impactos pequenininhos e avaliar se o somatório desses impactos é significativo para uma área de estudo qualquer, para uma bacia hidrográfica. Por exemplo, imagine que um proprietário rural lá desmata um pouquinho da APP dele, mas se todos os proprietários rurais, proprietários de áreas rurais em uma bacia hidrográfica fizer o mesmo, o impacto vai se acumular ao longo da bacia e se você somar tudo isso, acaba se tornando significativo. Então, necessariamente, para realizar licenciamento ambiental de atividade sujeita à avaliação de impacto ambiental, necessariamente tem que ser feito esse tipo de atribuição dos impactos. Né? Tem que estabelecer os atributos para os impactos identificados. Se há muitos critérios para avaliar, é necessário fazer uma organização, e a gente usa métodos de agregação de atributos. Então, existem algumas maneiras, aqui eu cito 3. Tem a combinação de atributos, tem a ponderação de atributos e tem a análise multicritério. Nesse curso, que é um curso objetivo, resumido, de caráter especial, eu vou dar um exemplo, que é o da ponderação de atributos. Inclusive, eu acho bem interessante esse método. Já utilizei em algumas consultorias, sugiro muito pela simplicidade, de certa forma. Tá? Então, o que é o método de ponderação de atributos? Eu trago aqui uma tabela ou um quadro que leva em consideração o impacto ou os impactos que você vai elencar. Lembra que tem a etapa de identificação dos impactos, que você fez lá na primeira etapa da AIA? Você vai elencar os impactos todos. Poxa, minha atividade tem 22 impactos. Coloque aqui. Aí você vai estabelecer os seguintes atributos. Desculpa. A magnitude, a reversibilidade, a probabilidade de ocorrência, o enquadramento legal, e aí faz a análise da significância de caráter ponderado. Por quê? Porque há pesos e uma escala de valores para os atributos apresentados. Outros atributos podem ser inseridos. Aqui é uma sugestão, mas a avaliação de esses métodos podem ser adaptáveis, desde que sejam justificados e que eles representam, tem um valor factível, real, no final da análise dos impactos. Então, por exemplo, a magnitude tem um peso 5, para esse exemplo. E a escala de valores? Se a magnitude for pequena, tem um valor 1. Se for média, tem um valor 2. Se for grande, valor 3. Se for muito grande, valor 4. Reversível tem um peso 5. Se o impacto for reversível, tem o valor 1. Se for irreversível, valor 2. Probabilidade de ocorrência tem um peso 2. Então, em termos de importância, esse atributo tem uma menor importância em relação à magnitude e à irreversibilidade. Se é muito baixa a probabilidade de ocorrência, valor 1. Se é baixa, 2. Se é alta, 3. Se é certa, tem um valor 5. Há enquadramento legal, se não há, valor 0. Se há norma legal, valor 5. Poxa, mas tem uma política da empresa. A empresa, não existe legislação, mas a empresa estipula como um valor, como é um valor, inclusive um valor empresarial, preservar uma espécie ou conservar alguma coisa, não interessa. Se for uma política institucional, mesmo que não haja embasamento legal, enquadramento legal, uma força normativa de se executar aquilo, valor 2. Poxa, existe uma discussão lá no Congresso sobre a regulamentação dessa temática. Valor 4. Tá? Então,
Um exemplo, impacto 1, qualquer. Lembre-se, aqui você vai colocar os seus impactos identificados. Né? Então, na magnitude, tem um peso 5, porque a magnitude é um atributo com peso muito importante para esse exemplo específico. E para esse impacto aqui, ele é grande, uma magnitude grande, 3. Reversibilidade é um impacto reversível. Probabilidade de ocorrência alta. Enquadramento legal, existe norma legal sobre isso. Então, 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. Então, quanto é o valor? 41. E você faz isso para o resto dos impactos, fazendo essa avaliação de importância. Professor, mas o que isso significa? O que é esses valores? Para você poder interpretar, é necessário construir uma escala. Uma escala de significância dos impactos analisados. Então, para esse impacto 1, teve uma significância ponderada de 41. Então, tecnicamente, esse impacto seria o quê? Médio. Impacto 2, 44, também seria médio. Impacto 3, 28, seria impacto pequeno. Essa escala é adaptável, os atributos são adaptáveis, você pode aumentar mais, você pode mudar a escala, enfim, é tudo adaptável, que é uma sugestão. Mas é interessante que, ponderando os impactos, você consegue entender o que é a prioridade para a instituição, para a empresa, para o Estado, fazer as medidas de atenuação, de compensação, de monitoramento, que é estabelecido lá no plano de gestão ambiental de um estudo. Tá? A gente não vai ver isso nessa disciplina, que é uma disciplina muito objetiva, muito rápida, mas fique com isso em mente, que para cada impacto identificado, analisado, você tem uma medida para controlar aquele impacto, para monitorar, ou quando é um impacto, por exemplo, irreversível, permanente, que não dá para compensar, por exemplo, perda de sítios arqueológicos decorrente da inundação. Poxa, não deu para fazer o resgate daquele artefato arqueológico. Não deu. Ele tem que ser compensado o impacto. Geralmente pode ser financeiramente, ou pode ser estruturar um museu naquela área de influência. Vamos fazer uma atividade de mineração e tem cavernas, por exemplo. Né? São sítios espeleológicos. Tinha uma caverna lá e vai ser inundada. É um impacto direto, um impacto com a magnitude alta, irreversível, probabilidade de ocorrência certa, há enquadramento legal, existem, enfim, é um impacto muito significativo. E não tem como amenizar, não tem, porque a área precisa ser inundada, precisa ser minerada, precisa ser degradada. E para esse impacto ele é compensado financeiramente ou de uma outra forma. Isso é negociado de forma republicana, de forma técnica, com os órgãos de controle, com o órgão licenciador e às vezes até o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vai lá e também intervém no processo, fazendo reivindicações. Tá bom? Então, é muito interessante esse método de ponderação de atributos. Sugiro que usem esses, existem outros, mas sugiro usar esse modelo, inclusive fiquem à vontade para fazer as adaptações devidas. Tá bom? Então, nossa aula hoje é muito rapidinha, foi 15 minutinhos, objetiva. Pesquisem sobre EIAs, estudos ambientais, relatórios e outros estudos, PCA, RCA, PRAD, existe o EIVE, Estudo de Impacto de Vizinhança, que aplica também conceitos de avaliação de impacto ambiental, mas aplicado ao seu tema. Tá? Então, faça uma análise específica do seu tema, comparem, extrapolem os dados, para que vocês entendam como fazer a avaliação dos impactos aplicados à área de vocês. Eu vou ficar na guarda do envio da versão final dos trabalhos. Tá bom? Então, foi uma satisfação, mais uma vez, aos trabalhos. Está aqui o contato. A gente encerra a nossa disciplina em formato especial. Fiquei muito feliz com essa experiência de estar gravando áudio no YouTube. Espero amadurecer, quero transformar todas as minhas aulas em formato digital e colocar no YouTube para usar, servir como ferramenta
para os alunos dos institutos federais e também alunos do Brasil inteiro. Por que não? Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, comentar, compartilhar, e é isso. Um abraço, até a próxima oportunidade.